Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este canal. Fico feliz com a sua audiência. Desta vez vamos refletir sobre a pergunta número 92 do Livro dos Espíritos. Vamos a ela diretamente aqui na tela. Bem, a pergunta feita por Allan Kardec aos espíritos superiores foi a seguinte. Pergunta 92. Têm os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? E a resposta dos espíritos superiores foi a seguinte: não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é o que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. E em razão dessa pergunta e resposta, principalmente a resposta que foi dada pelos espíritos superiores, Allan Kardec resolveu fazer uma pergunta 92A, que significa que é uma espécie de extensão da pergunta número 92. Então ele perguntou o seguinte: todos os espíritos irradiam com igual força? E a resposta dos espíritos superiores foi a seguinte: longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. E o comentário de Allan Kardec foi o seguinte: cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, ou ainda o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. Bem, o nosso comentário para essa pergunta e resposta é o seguinte: podemos dizer que o espírito é uma luz, ou também uma espécie de centelha de luz. Não é fácil definir o que vem a ser o espírito, mas esse conceito de centelha de luz aproxima-se mais do que poder dizer sobre isso. Na verdade, no pobre vocabulário humano não se encontra um termo que possa ser mais adequado, que possa retratar com fidelidade essa definição. Entretanto, essa luz podemos dizer que é seu atributo, que tem a capacidade de se irradiar de conformidade com a sua vontade. Podemos dar como exemplo, por exemplo, o Sol, que irradia sua luz para todos os planetas de sua órbita. No caso do espírito, basta ele pensar onde ele quer estar e ele estará, inclusive em quantos lugares deseja estar simultaneamente. Mas isso depende do grau de evolução do espírito. Jesus, que é o governador da Terra, em razão de sua grandiosidade espiritual, pode estar em todos os pontos do planeta simultaneamente. Ele mesmo disse: onde estiver duas ou mais pessoas falando em meu nome, lá eu estarei. Usando o exemplo da tecnologia humana, a televisão pode transmitir a imagem de uma pessoa simultaneamente a milhões de lares em todos os recantos do país, levando uma mensagem. No caso de Jesus, ele pode estar simultaneamente em todos os lugares do planeta, inclusive levando mensagens distintas para cada lugar diferente.
ao mesmo tempo, dependendo da necessidade e ocasião. Agora, né, volto a dizer, isto é um atributo do Espírito, né? A sua amplitude de alcance depende exclusivamente, né, de seu grau de evolução. Como exemplo disso, os espíritos inferiores somente podem estar em um único lugar por vez e se locomoverem como nós, passo a passo. Por outro lado, é importante acrescentar que o espírito não se divide jamais para estar em lugares diferentes ao mesmo tempo. O espírito é indivisível. Essa forma de se apresentar em lugares diferentes, simultaneamente, é o que se chama de ubiquidade. É o seu poder de radiação que se processa de acordo com a sua vontade e a força do pensamento. Bem, concluímos esta reflexão. Ao final, dê uma olhada na playlist que irá aparecer aqui e você encontrará vídeos de outras perguntas. E se você ainda não se inscreveu neste canal, eu lhe peço para você fazer isto agora. Basta você clicar nessa minha foto. Clique nela agora e desde já lhe sou muito grato. Espero você no próximo vídeo e que Deus o abençoe. Assim seja.